Olá, alunos! Começa agora a aula que vai mudar ou, no mínimo, acrescentar importantes lições para a sua vida amorosa ficar cada dia melhor. A Escola do Amor está no ar com um tema muito interessante. Amar não é o suficiente. Será que apenas o amor ou amar é o suficiente para que um casal viva feliz até que a morte os separe? É sobre isso que nós estaremos falando na aula de hoje. Você pode interagir conosco através da nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor. Você pode também interagir e assistir a aula de hoje através da iurdtv.com, nosso endereço na internet, a Web TV, né? E você pode nos seguir através do Twitter, @TheLoveschoolTV. Nós vamos a uma matéria sobre o nosso tema. Dia que eu te vi sair de casa, eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava. Parece que a moda é dar amor sem se preocupar com a diferença cultural, falta de estudo e de dinheiro. Pelo menos é isso que está tocando nas músicas do momento. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor, mas eu te peço só um pouquinho de paciência. Cama tá quebrada e não tem cobertor. Mas será que só o amor é suficiente? Recentemente, o mundo recebeu a notícia do fim da relação do casal de Hollywood, Tom Cruise e Katie Holmes. De acordo com a imprensa internacional, são vários os motivos que causaram o fim dessa união que durou 5 anos. A atriz queria que o marido se dedicasse mais à família, já que o galã passava muito tempo no trabalho e principalmente em viagens internacionais. Ela se sentia limitada profissionalmente, já que era o marido quem dizia quando Kate deveria aceitar ou não uma oferta de trabalho. Outra das razões do rompimento pode ter sido a suposta traição do ator. Segundo publicações, Kate vinha recebendo mensagens anônimas de que o marido a traía com uma mulher desconhecida. Parece que o amor dos pombrinhos não foi o suficiente para manter a união. O relacionamento da cantora Jennifer Lopez com o dançarino Casper Smart é mais uma prova de que o amor é necessário, mas não o bastante para assegurar uma relação. De acordo com a imprensa internacional, a cantora fez o namorado assinar um documento de fidelidade na relação. Se o dançarino a trair, terá que pagar uma fortuna de indenização. Pelo visto, o amor não é o único ingrediente que consegue manter um relacionamento feliz e duradouro. Muito bem, eis aí, alunos, um tema profundo e que requer muita atenção. Por isso, se possível, pare tudo o que estiver fazendo para acompanhar a aula de hoje da Escola do Amor. Um dos maiores enganos da nossa sociedade em relação ao casamento é achar que se um casal se ama, isso será o suficiente para que a união seja bem-sucedida. E não é difícil de você constatar isso, né? Basta que a gente atente para o crescente número de divórcios e fazermos também as seguintes perguntas. Os casais que se separam hoje, eles nunca se amaram? Você já ouviu, por exemplo, alguém dizer que se casou por ódio? É claro que não, né? A questão é que no começo tudo são flores. Quando o relacionamento começa, quando o casamento começa, tudo são flores. Mas, com o passar do tempo, a relação, naturalmente, vai passar por questões referentes à diferença de personalidade, aos defeitos que não podem ser camuflados, né, uma vez que há uma convivência em tempo integral, as mudanças físicas, a divisão de atenção com os filhos que poderão vir a nascer, as dificuldades da vida econômica, a divisão de tarefas de casa, enfim,
teríamos muito mais para acrescentarmos a essa lista, né? Para engordar essa lista aí. E o fato é que, quando tudo isso surgir, se não houver da parte do casal maturidade, humildade, capacidade de abrir mão da sua individualidade para dividir a vida com a pessoa amada e, além de tudo isso, inteligência, né, para não se deixar agir ou falar pelos impulsos da emoção, então, alunos, o amor vai para o brejo e o casamento para o beleléu, como se costuma dizer, né? Na aula de hoje, vamos procurar ajudar casados e solteiros quanto às dificuldades comuns do casamento. Na verdade, eu iria, Rosana, até um pouco além, porque é aquilo, até a gente tratou isso no programa, na aula anterior, né, que eu sempre ouvia o Bispo Macedo dizer assim, olha, eu era solteiro e eu ouvia, o amor vem depois do casamento, o amor vem depois do casamento, o amor vem depois do casamento. E na minha cabeça de solteiro, limitada, a minha cabeça travava, eu não conseguia entender isso. Eu disse, mas como é que vai vir? Eu tenho que amar primeiro a minha namorada, eu tenho que amar a minha namorada. Só que não tem como você amar alguém que você não conhece. Né? Porque você amar a pessoa enquanto você só vê as qualidades dela, enquanto você está surfando na crista da onda, porque enquanto solteiro, quem paga as contas são os seus pais. Quem administra os problemas ou resolve os problemas da sua casa são os seus pais. Mas quando você se torna chefe de uma família, quando você se casa, aí você começa a ter problemas que são comuns de um lar, você passa a ver os defeitos da pessoa amada e aí é que são elas, né? Quando está namorando, é tudo maravilhoso, né? É cheiroso, é educado, não tem, não, vou aborrecer ela com alguma atitude, não tem isso. É tudo em concordância, é tudo muito carinho, é tudo muita dedicação. Quando casa, que aí realmente complica, porque começa a vir os defeitos da pessoa, né? Aquela coisa que ela não via, um mau gênio, às vezes, uma maneira de agir, de ser que ele só tem em casa, ali, né? Que não aparece, né? Às vezes até chega a aparecer no namoro, a gente vai estar até, inclusive, continuando com o Laboratório do Amor de ontem, que tem um casal aí que há 4 anos, tem 4 anos de namoro, e eles já estão enfrentando dificuldades. Mas é óbvio que no casamento tudo se potencializa, né? Essas dificuldades se potencializam no casamento. E é sobre isso que nós estaremos falando. Não adianta você dizer, eu te amo, você me ama, então isso é o suficiente para a gente ser feliz. Não, é preciso que haja maturidade, é preciso que haja humildade, capacidade de renunciar, de abrir mão. E nós vamos estar falando com um casal aqui no decorrer do nosso programa que pode falar isso com propriedade, porque o casal está há 25 anos vivendo essa união, é o André e a Vânia. Tudo bem com vocês? Tudo. Bom dia. Bom dia. 25 anos, né? 25 anos. E vocês falavam fora do ar que completaram 25 anos recentemente. Vocês... Isso, mês passado, dia 12 de junho, 25 anos. 25 anos é boda de quem? Eu não entendo muito dessas coisas, não. É boda de prata. Boda é de de prata. prata. Boda de prata. Então, 25 anos, eu imagino que vocês têm muita história para contar. Temos. Sobre adaptação, por exemplo, isso que a gente está falando aqui, o que passou pela cabeça de vocês enquanto a gente trouxe esse assunto aqui à baila? Então, como o senhor estava falando, no início, as coisas são um love, né? Você não vê defeito, você não vê dificuldade para nada, né? Mas depois que acontece, depois do casamento, aí é difícil aceitar, né, atitudes do companheiro, né? Os defeitos do companheiro, você só vê os defeitos, já não vê mais as virtudes, as qualidades, você não vê as coisas boas que ela faz, né? Uhum. Aí é que começa a guerra, né? É porque no namoro, normalmente diz assim, eu te amo. E ela diz, eu também te amo, mas eu quero ver você continuar dizendo eu te amo quando você bater de frente com a personalidade dela, com a personalidade dele, quando se chocar com isso. Com a teimosia, né? Quando um quiser uma coisa, o outro quiser outra. Não, se você não abrir mão, eu também não abro. Aí o amor tem que continuar ali também, né? Então, eu quero ver dizer eu te amo quando acordar e o cabelo estiver todo despenteado. Verdade.
né? Quando o hálito não tiver com aquele cheirinho de bala de hortelã que sempre leva nos encontros durante o namoro, né? Deixar aquele a pasta drops aberta no banheiro, toalha jogada. quando aparecerem os defeitos humanos da pessoa, né? Então, continuar dizendo, eu te amo, por isso que a gente fala que o amor vem depois do casamento. Você pode participar do nosso programa, enviando-nos o seu comentário, interagir conosco, trocando experiências com os nossos alunos ou buscando orientação. facebook.com/Escola do Amor ou iurdtv.com. Nós vamos agora a uma matéria sobre, aliás, uma curiosidade, né? Você já experimentou a sensação de estar apaixonado? Boa noite, Sara. Boa noite, Carla. É quando o coração acelera, bate aquela vontade incontrolável de estar com a outra pessoa. A leveza toma conta do corpo e a pessoa amada se torna perfeita. Mas fique atento, segundo especialistas, essa paixão dentro do relacionamento tem data de validade de 2 anos. De acordo com uma pesquisa publicada na revista Chemistry World da Real Sociedade de Química do Reino Unido, a culpa seria dos hormônios. Para chegar a esta conclusão, a equipe estudou o comportamento dos hormônios em uma relação amorosa e comprovou que o desejo desaparece após 2 anos de relacionamento, por causa das mudanças biológicas no corpo do companheiro, ou seja, aquela barriguinha indesejada ou os quilinhos a mais. Segundo o estudo, enquanto no início da relação é abundante um elemento químico chamado neurotrofina, que provoca o desejo, com o passar do tempo, a quantidade dessa substância diminui e ela é substituída por um hormônio denominado oxitocina, que consolida os sentimentos mais duráveis de amor e de compromisso, causando assim o desinteresse de ambos. Por isso, é importante inovar sempre e nunca deixar o relacionamento cair na rotina. E você, o que acha dessa pesquisa? Muito bem, eu tenho aqui a participação muito interessante de uma aluna, Maiara. Ela diz assim: meu marido está preso, o sofrimento já é grande e eu piorava. Mas depois que comecei a participar da Escola do Amor, meu relacionamento mudou. E ela diz aqui que o esposo falou com ela que quando ele ganhar a liberdade, ele quer nos conhecer, ele quer conhecer a gente. Porque ela diz que ele quer agradecer, ele diz assim, ele quer agradecer pela mudança dela. Ele fala assim, ela fala, imagina como estava meus ciúmes, estou muito feliz e não perco as aulas da Escola do Amor. Então, olha aqui, o fruto, né, desse trabalho, o marido preso, mas está percebendo a mudança da esposa e sabe que isso está acontecendo porque ela é aluna da Escola do Amor. Então ela está ganhando até um novo aluno para futuro, né? Futuro aluno. E Maiara, nota 10 para você. Aliás, ele pode, né? Se tem um aparelho de rádio dentro da cadeia, ele pode acompanhar também. Pode ser um aluno da Escola do Amor, acompanhando-nos através da Rede Aleluia. Mas muito legal, a gente fica muito feliz. Nota 10 para você, Maiara, que tem sido uma excelente aluna da Escola do Amor. Agora, eu queria ler aqui um trechinho do livro, eu estou mais uma vez aqui com o livro Casamento Blindado, o livro do Renato e da Cristiane Cardoso, que são apresentadores da The Love School, que vai ao ar todos os sábados, ao meio-dia, pela TV Record, e que tem reprise às sextas-feiras, aqui pela Rede Aleluia e iurdtv, no mesmo horário, 11 horas da manhã. Eu vou ler aqui um trecho do livro que fala a respeito das necessidades básicas naturalmente determinadas, que também tem a ver com o assunto de hoje, da nossa aula. Eles dizem assim, ó, somos programados por nossa natureza humana a ter necessidades supridas. E não há necessidades mais básicas do que comer, beber, vestir e ter moradia.
Tire isso do ser humano e seu comportamento se torna como o de um animal. Isso pode ser observado quando grandes desastres naturais afetam uma cidade. De repente, as pessoas se veem sem alimentação, água, abrigo e segurança. Se não houver uma intervenção rápida do serviço de emergência, entram em desespero e adotam um comportamento até agressivo pela sobrevivência. A procura pelo que comer e beber e por onde morar faz com que as pessoas ajam como se voltassem à época das cavernas. Quando suas necessidades básicas são afetadas, afloram as reações mais primitivas. E agora, resumindo, o que eles querem dizer, o que isso tem a ver com o casamento? Por exemplo, assim como fisicamente o ser humano tem necessidades básicas, como comer, beber, enfim, o alimento diário, o abrigo, assim também, dentro de um relacionamento, dentro do casamento, o casal tem necessidades básicas, né? O mínimo que a mulher quer é atenção, é carinho, é afeto. Enfim, cada um tem a sua parte dentro do relacionamento, tem aquilo que é básico. Então, se falta o que é básico também dentro do relacionamento, a pessoa acaba tendo um comportamento primitivo. E aí é onde vem a agressão, vem as brigas, porque a pessoa está com falta de alguma coisa, está faltando algo para ela. E se não é suprido, vai ter confusão. Porque a mulher, ela quer atenção, o marido quer atenção. Se a mulher der muita atenção para os filhos e esquecer do marido, vai ter problema. Se o marido der muita atenção ao trabalho, aos amigos, vai ter problema na relação. Então, aquilo, um tem que pensar sempre no outro. O casamento é essa... Tem que serem supridas, é necessário que sejam supridas, né? Essas necessidades que são básicas dentro da relação. Se você quiser mais informações sobre o livro Casamento Blindado, aliás, nós vamos ao intervalo que fala já sobre uma chamada sobre o livro e já teremos o Laboratório do Amor de hoje, a continuidade do laboratório que iniciamos ontem. Você tranca o carro depois de estacioná-lo, reforça a segurança da sua casa e empresa, paga plano de saúde. Mas você tem protegido o seu relacionamento? Não deixe o seu maior bem exposto aos perigos que podem destruí-lo. Falta de diálogo, mentiras, desconfiança, frieza, interferência de terceiros. Nós temos para você uma novidade. O livro Casamento Blindado, escrito por Renato e Cristiane Cardoso, lhe ajudará a pôr um fim nesses problemas. Aprenda a blindar o seu relacionamento. Então, e se você quiser mais informações, você acessa o site que apareceu o endereço ali, www.casamentoblindado.com. Bom, já nós vamos continuar lendo mais comentários e eu vou falar mais com o casal André e a Vânia, o casal que está aqui hoje, mas agora nós vamos continuar procurando ajudar o Marlon e a Stephanie no Laboratório do Amor. Namorados há 4 anos, Stephanie e Marlon estão em crise. Marlon cometeu um deslize e agora acha que a namorada quer que ele viva isolado de tudo. Para Stephanie, tudo é muito recente e ela ainda está muito angustiada com o que aconteceu. Às vezes é muito autoritária nesse ponto. Tipo, eu queria muito ir, eu falei, vamos, quero que você vá, você não vai. Tentei, não consegui até o último ponto. Por exemplo, se eu falasse pra você, eu vou, você ia ficar estressada, brava, a gente ia brigar e terminar naquela hora ali. Eu não queria isso. Ah, e você fez o que pra fazer depois? Eu fui embora. Então, mas você foi errado, tipo, também. Você pegou, você foi, aí você pegou, você, tipo, destruiu. Destruiu tudo. Aí no final de semana, tipo, que a gente tinha decidido que a gente ia se acertar, no mesmo dia eu pego mensagem sua pra uma outra menina perguntando se ela ia voltar mesmo com o namorado dela, que você queria conversar com ela antes. Tipo, sabe? Eu tenho meus erros e meus defeitos. Por exemplo, eu acabei caindo numa tentação de ir pros jogos. Tá, fui pros jogos. Fui errado, fui. Acabei indo na onda dos meus amigos, fui na onda deles. Mas você, do mesmo jeito, você acaba se travando tanto de certas situações que você acaba não deixando eu curtir, a gente viver, ou você também indo comigo curtir, não sei. Amor, como não deixa você curtir, a gente foi pros jogos antes, a gente foi por uns jogos antes disso e foi tudo bem, entendeu? Você foi porque eu não te dei opção, você vai e pronto. Não, acho que não, eu tinha uma opção também. Você queria me levar para aqueles seus jogos, eu não lembro. Então, eu também tenho os meus jogos e daí, tipo, eu abri mão pra ir com você, entendeu? Porque isso ia ser bom pra gente, porque ia fazer bem pra gente, eu abri mão. Às vezes eu acabo sendo tão autoritária ou qualquer coisa do tipo, porque você é muito desligado, entendeu?
Não, mas, mas a barreira que você pôs em você foi pelo fato de eu ter ido ano passado, depois dos problemas que a gente teve, e ter feito, e, tipo, esse tempo que deu entre a gente. Então, e a gente tava, depois disso a gente se resolveu, tava perfeitamente bem, nosso relacionamento tava perfeito, como nunca esteve, você sabe disso. Realmente, a gente tinha se reconquistado de novo, a gente tava super bem, eu tava muito bem com a gente, como eu não fiquei em, sei lá, a gente namora há 4 anos. Tipo, foi a primeira vez que eu tinha a minha certeza da gente, sabe? Que eu tava, tipo, realmente... Mas eu acho que da mesma forma que eu acabei te perdoando, é uma hora que eu... Beleza, voltei e falei, tá bom, vou confiar. Agora é a mesma hora que você tem que fazer a mesma coisa, entendeu? Só que, amor, o que você tem feito pra mim, pra eu confiar em você? A gente chegou no domingo, eu cheguei pra você e falei assim, amor... Não quero que você saia, porque eu vou estar em semana de provas. Eu pedi pra você, por favor, não sai na terça e na quarta, porque eu tenho 2 provas muito difíceis no dia seguinte. Qual o problema de eu sair só com os meninos, sendo que eu só fiquei com os meninos? Porque do mesmo jeito que você pegou e saiu só com os meninos e deu tudo que deu. Tá, do mesmo jeito, então, se você e suas amigas, eu não posso deixar você sair com as suas amigas. Não, Marlon, porque eu sempre saí com as minhas amigas e... Tá bom, amor. Tá bom. Ou não. É, isso aí. Então, é o mesmo ponto que eu tô falando, por exemplo. Se eu confiei, por que você não confia? Você confiou no quê? Da outra vez. Só que eu me demonstrei arrependida. Eu te também passei me toda... só que meu arrependimento é diferente. Não vejo problema em sair com os meus amigos, sendo que eu vou ficar com os meus amigos. Tipo, você pode não confiar em mim, beleza, vai ter um monte de mulher, tudo, mas mulher tem em qualquer lugar. Se eu quiser ir num restaurante, vai ter mulher. Se eu quiser ir pra casa de algum amigo meu, vai ter também, entendeu? Não faz diferença. Tipo, não adianta você me isolar numa bolinha e falar, não, você não vai sair. Só que a questão não é te isolar numa bolinha. Eu nunca quis isso, eu nunca fiz isso com você. Nunca fiz. Isso é uma coisa que você não pode falar. É o que parece o quê, Marlon? Você querer me isolar, tipo, não, você não vai sair, parece. Eu não tô confiando em você, eu não tô segura em relação a gente, eu tô angustiada ainda em relação a gente. Isso é muito recente, foi tipo há 10, 15 dias atrás. E você simplesmente quer que eu esqueça, que eu engula tudo e que a gente volte a ser o que tava antes. Tipo, não é assim. Não sei, demora um tempo, não é fácil. Então, aí depois quando eu te ligo, porque eu tô chateada com alguma coisa, você fica bravo comigo, você fala assim, ai, lá vem você agora. Não, mas lógico, lá eu tô vem mó você feliz. de novo. Eu tô pensando em várias coisas pra fazer um negócio mó legal, aí chega, tipo, você Mas começa a brigar e reclamar de novo. eu tenho culpa de estar angustiada, eu não tenho culpa, eu não pedi pra estar. Eu sei que a culpa é minha. Então, a culpa é sua, então por que você tem que ficar bravo comigo porque eu tô angustiada? Não fico bravo, tá, eu fico bravo. Mas às vezes tem que, tipo, parar o ponto da angústia e continuar um ponto novo, entendeu? E o que eu tenho feito, meu? Engolir mais coisa do que eu engoli é impossível. Ninguém faz isso, Mas você não sabe engoliu, disso. Todo dia acontece a mesma coisa. Você fica triste, você chora. Todo dia, a mesma coisa, não é? Eu te pedi uma coisa já fazia mais de uma semana. Você foi fazer ontem, porque eu fiquei em cima pra você fazer. E você sabia que era uma coisa que, tipo, me expunha muito, que me magoou muito, e você deixou lá. Eu tentei tirar antes. Quantas vezes depois disso eu te pedi? Várias, fiz ontem. Muito bem. Situação séria, a do Marlon e da Stephanie. Nós falamos no programa anterior, na aula anterior, quando iniciamos esse laboratório, ô Marlon, a respeito da palavra compromisso. Eu entendo que você, sendo jovem, queira se divertir, queira o lazer, você está vivendo uma fase da vida em que normalmente a emoção vai lá em cima e é a fase da curtição. Não vejo problema que você faça isso de forma dosada. Mas se você valoriza esse relacionamento e quer levá-lo adiante, veja que ele aconteceu algo que mexeu com as estruturas do relacionamento, que é um deslize da tua parte, como vocês falaram, e pelo que a Stephanie disse, isso foi bem recente. Então, agora é momento de recomeçar, de reconstruir essa coluna que é o que sustenta, uma das colunas que sustentam um relacionamento, que é a confiança. E isso foi destruído a partir do momento que houve esse deslize. E, de repente, dias depois que isso aconteceu, ela encontra uma mensagem sua que também coloca você numa situação, numa saia justa. Então, é um laboratório do amor que eu até procurei aqui, eu não achei agora, a palmatória, que já foi tantas vezes usada pelo Renato e pela Cristiane aqui no programa, porque é digno do uso da palmatória. Se você pensa em
se casar, em construir uma família. Então você tem que entender que para que seja uma relação, um casamento bem-sucedido, tem que haver renúncia, tem que haver sacrifício. Você vai ter que abrir mão de determinados direitos que você tem para que você possa satisfazer, atender os desejos da sua esposa. Por isso que a gente fala, inclusive, que não basta amar, né? Tem que haver renúncia. E assim, em relação a Stephanie, você tem que se valorizar também. Porque ele fez isso, chateou ela, mas só que ela está sendo consumida pelo um sentimento que não está fazendo bem para ela, não. Ela está ficando deprimida, ela está se preocupando que se ele está saindo, se ele não está. Então, quer dizer, ela está se tornando, assim, aquela... Não, você não pode, você está vivendo a vida dele e ela tem que se valorizar também, né? E se você, Stephanie, quer também, você deseja salvar o relacionamento, embora você esteja coberta de razão, mas você deve mudar a estratégia, porque se cada vez que vocês conversarem, você cobrar dele, embora você esteja com a razão, mas é aquilo que a gente sempre fala, principalmente para as mulheres. O que você quer? Você quer ficar com a razão ou você quer ser feliz? Você tem razões para reclamar, mas cada vez que vocês levarem a conversa para esse ponto, a tendência vai ser ele se afastar de você. Ela ficar sofrendo, como ela está assim, por mais que ele fez, você vai dar aquele voto de confiança, você resolver um dar oportunidade para o outro. Mas ela também cuidar dela, né? Não se jogar assim do jeito que ela está se acabando por dentro. Ela está ficando doente por dentro, angustiada. Agora, se você quer salvar o relacionamento, mude a estratégia, Stephanie. Embora, repito, você esteja coberta de razão. E você, Marlon, pensa no futuro, Marlon. Você é muito jovem. Hoje em dia você sai, aparecem muitas mulheres, baladas, enfim. Mas vai chegar uma hora que isso tudo vai passar. E você vai querer ter do seu lado uma companheira. Aquela pérola, né? Aquela que vai ficar do seu lado até que a morte o separe. A Stephanie me parece uma excelente candidata para isso. Mas você tem que atentar. Não pensa só no hoje. Pensa no futuro. A situação de vocês é séria. E, para finalizar, eu diria o seguinte. Não dá para... Embora vocês estejam há 4 anos juntos, agora, não pensem, por exemplo, em casamento. Não caia no erro de dizer assim, depois que casar isso muda. Não. Se vocês tiverem que casar amanhã ou depois, esse problema tem que ser resolvido antes. Essa situação tem que ser resolvida antes. Tá bom? Vamos ao intervalo. Na sala de aula da Escola do Amor, o aprendizado é constante. Resultados são inevitáveis. Para estar mais perto dos alunos, Cris e Renato já estiveram em vários estados brasileiros. Agora chegou a vez dos nossos professores irem a Porto Alegre. Anote o endereço: Avenida Júlio de Castilho, 607, Porto Alegre. Quinta-feira, 12 de julho, às 19h30. Seja um aluno aplicado e não falte a aula. Pessoas importantes merecem coisas importantes. Em primeiro momento, você pode não saber o que dizer. Porque ela é uma mulher maravilhosa, elegante, é a mulher que eu amo. Karina, te amo, viu? Tô aqui trabalhando, lutando por nós. Te amo, beijo. Camila, eu estou apaixonado por você. Eu quero ficar com você pra vida inteira. Ed, espero que você preste mais atenção na gente. Olhe pra mim e pra Tamires. Um beijo. Te amo. Grave um vídeo explicando por que a pessoa que você tem ao lado é tão especial em sua vida. E envie para o e-mail escoladoamor@r7.com. Alguns desses vídeos serão exibidos no programa Escola do Amor. A pessoa que você ama vai se surpreender. Agora é a sua vez de falar. Se você aprende lições importantes na Escola do Amor, compartilhe as suas experiências pelo e-mail escoladoamor@r7.com. Coloque no assunto a palavra obrigado. Conte o que aprendeu e quais foram os resultados obtidos. Envie também a sua foto ou a do casal anexada. Não esqueça, escoladoamor@r7.com. Vamos ler as melhores histórias no programa The Love School, a sua escola do amor. Muito bem, continuando aqui com a aula de hoje, eu tenho aqui a participação da Edna.
Ela diz assim: as aulas estão me ajudando muito no casamento. Sou recém-casada, estou na fase de adaptação. Às vezes fico perdida, mas quando assisto às aulas vejo a solução para os nossos problemas e o mais engraçado é que geralmente quando eu e meu esposo estamos em crise, logo vem a resposta para ficarmos bem de novo. Bispo, uma coisa eu sei, a Escola do Amor está salvando o meu casamento a cada dia. Todos os dias é um desafio a vencer e onde estamos vencendo com a direção que está sendo dada nas aulas. Que bom, a gente fica muito feliz e seria importante que todas as pessoas, né, dessem o devido valor à vida sentimental e acompanhassem não somente as aulas transmitidas pela internet e através da Rede Aleluia aqui, mas também participassem principalmente da aula presencial, as aulas presenciais às quintas-feiras na terapia do amor. Mas daqui a pouquinho, inclusive, eu estarei falando a esse respeito, né, sobre pessoas que têm problemas sentimentais, mas não procuram a aula presencial. A Rosana tem um outro comentário? A Pri diz assim: gostaria de entender quando vocês dizem que no início tudo são flores, mas também dizem que no início é difícil a adaptação. Então, depois do período de adaptação, vai ficar mais difícil. Sou casada apenas há 10 meses, namoramos há 3 anos. Pri, o início são flores, é o namoro. É você, porque não tem defeito. Adaptação é o quê? Você vai conhecendo os defeitos do seu marido. E futuramente vai começar o quê? Do tempo de casada, você vai ter que renunciar, porque o seu marido não vai ser como você quer, do jeito que você quer. Então, você vai ter que se adaptar a isso. Então, se torna difícil, porque você vai ter que dizer não a si mesma, em aceitar ele do jeito que ele é e amar ele. Até tem dificuldades no namoro, mas elas são potencializadas no casamento. Agora, é importante falar sobre essa questão de defeitos. Isso, inclusive, está ligado a uma dica que nós demos numa das aulas aqui, que ninguém deve esperar um parceiro perfeito. Você não deve criar expectativas irrealistas para o casamento. Não existe casal perfeito, não existe homem perfeito, mulher perfeita. Mas aí alguém perguntou, né, num dos programas, o que se pode tolerar quando vocês falam, todo mundo tem defeitos? São defeitos humanos. Outra coisa são falhas no caráter, índole, aí é diferente. Falhas humanas, eu tenho, a Rosana tem, eles têm, todo mundo tem, né? Se a gente for conjugar o verbo errar, não tem uma pessoa que vai ficar de fora. É o eu, tu, ele, o eles, os nós, o vós, todo mundo erra. Agora, outra coisa é quando a gente fala de caráter ou de índole, né? Idealiza muito o romantismo naquele homem. Às vezes ele não é romântico, ele não é de ficar enviando flores para ela, mandando bilhetes como mandava quando era namorado. Como se vê nos filmes, né? É aquilo. As pessoas ficam assistindo os filmes e ficam assim, quando vai ser assim? Aí ele vai abrir a porta para mim com flores na mão e tararara. Fica esperando aquilo. Embora, claro, você deve cultivar, manter a chama acesa, né? O que pudesse fazer. Mas você não vai ter todas as suas expectativas supridas, isso é bem verdade. Mas continuando falando aqui com o casal, e aí? Quais foram as principais dificuldades do André e da Vânia, as lutas que vocês enfrentaram no casamento? É como eu estava vendo o laboratório e esse comentário agora. Eu casei muito apaixonada, então aceitava tudo do André. Tudo, tudo, tudo. Quando a gente casa, que vai de frente com os defeitos, você começa a querer mudar a pessoa, que é um grande erro. Ele não era, eu apaixonada por ele era um pouquinho de tudo que eu queria. Mas depois do casamento eu vi que não era. E eu quis mudar isso daí. Comecei eu querer moldá-lo, isso é um problema seríssimo. Isso foi fazendo a gente se afastar. Eu cobrando muito dele, eu cobrava muita atenção, que foi o que eu mais cobrei dele a vida toda, que ele era muito reservadinho, muito quietinho, e eu achava que eu estava muito sozinha, muita solidão. E isso a gente enfrentou um tempão. Realmente. É que a gente vem de uma educação, familiar, de uma cultura, e a gente não tinha aquela cultura de abrir a porta para a esposa, flores e eu te amo. Falar eu te amo. Apesar de a gente sentir, ter o amor e tal, mas assim, não demonstrar através de gestos, através de... Então a dificuldade maior nossa no relacionamento foi essa. E qual o segredo, Vânia, para vencer
essa barreira? Porque você tinha essa expectativa e ele, embora te amasse, mas ele não tinha esse hábito por questões culturais, né? Já vem questão da família. Como é que você venceu isso, como vocês venceram? Foi difícil. Esses 25 anos junto, cobrando dele. Só quando eu recebi o Espírito do Amor, para entender, ter paciência com ele e aceitá-lo como ele é. Porque foi difícil. Então, até que isso acontecesse, vocês tiveram brigas, discussões? Muitas brigas, muitas discussões. Eu achava que ele não me dava atenção porque estava pensando em alguém, porque estava com alguém, eu cobrava muito isso dele. Às vezes ele não estava nem fazendo, eu falava que ele estava fazendo. Então nós tivemos uma trajetória muito ruim, muito difícil. Eu fiquei desequilibrada, cheguei a ponto de tentar matar ele, porque eu não queria perder, mas também não abria a mão dele. Então nós vivemos uma fase muito ruim. Quer dizer, você tinha suas razões, mas usava de uma estratégia que muitas mulheres usam, mas que, na verdade, acaba sufocando o parceiro e, ao invés de trazê-lo para perto, afasta. Exatamente. Tem muita gente que tem dificuldade de entender isso quando a gente fala aqui no programa, que a mulher tem que mudar a estratégia, porque a gente fala, mas ele que está errado. É verdade, ela está com razão. Mas entre ficar com a razão e ser feliz, a mulher tem que escolher ser feliz e tem que usar a estratégia inteligente, né? Sim, e é muito errado isso, porque a gente se afasta, a gente machuca, a gente agride e temos o hábito de ver o defeito dos outros e não enxergar o nosso. Esse era o meu problema. Eu achava que só ele estava errado. Só ele, eu nunca estava errada. Isso. Mas quando você diz que isso mudou depois que você recebeu o Espírito do Amor, quer dizer, eu entendo que você também fez uso da fé, mas em termos de estratégia, o que foi diferente? O que você passou a fazer diferente que beneficiou o relacionamento? Ter paciência com ele, aceitar ele como ele é e fazer alguns joguinhos de que estava tudo bem mesmo quando não estava. E ele foi mudando, ele foi percebendo essa necessidade minha e começou a colaborar. Pode falar, na realidade, é uma renúncia, né? Como ela falou. A gente acaba renunciando à nossa vontade para poder fazer a vontade do companheiro, né? Porque acontece o seguinte, o pensamento, a cabeça do homem é diferente da cabeça da mulher, né? E a gente aprendeu isso, né? E a gente começou a colocar em prática e as coisas começaram a mudar, né? Ou seja, vocês começaram a se conhecer e perceber que vocês tinham diferenças naturais. Exatamente. Por isso que a gente fala, não basta amar, tem que conhecer. E não tem como você amar a quem você não conhece. Então, é como a medicina. Não adianta você dizer assim, eu amo a medicina. Se você não estudar, se você não se aprofundar, você não vai ser um bom médico. Não é simplesmente por amar a medicina que você vai ser médico. Você tem que conhecer a medicina, você tem que estudar. E para isso você vai ter que queimar pestana, você vai ter que sacrificar noite de sono para se preparar para as provas, para que você tenha um dia na mão o diploma e seja um bom médico. Então, assim também é no casamento, né? Não adianta simplesmente dizer, eu amo, ela me ama, nós nos amamos e isso é o suficiente. Não, é preciso que o casal se conheça, amadureça, se respeite, renuncie, tenha humildade, maturidade para encarar essas diferenças, entender que ninguém é igual a ninguém, ser maduro para não pautar a sua relação nos filmes de Hollywood ou da Disney, entender que as dificuldades, elas existiram, existem e existirão. Né? Exatamente. Muitos no início querem seu príncipe encantado, sua princesa, mas a gente vê que o início, as pessoas veem e querem, como o senhor falou, dá o exemplo dos filmes, né, de Hollywood, mas que a gente tem que fazer o seguinte, dando um exemplo do nosso relacionamento, que o início é difícil e a gente tem que pensar no futuro. No nosso caso, se a gente fosse desistir logo na primeira luta, na primeira dificuldade, nós não estaríamos aqui hoje. Né? Não, você sabe, rapaz, que eu atendi na quinta-feira passada um jovem recém-casado que veio na aula presencial na quinta-feira e ele me falou o seguinte, que ele estava pensando em divórcio. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não quero me separar. Bicho. Por quê? Não, porque a gente está brigando muito. Eu falei, vocês estão casados há quanto tempo? Ele falou, há 42 dias.
Falei, rapaz, 42 dias você já está pensando em separar porque vocês estão discutindo? Quer dizer... Nem o filho é gerado, são 9 meses, até nascer, até andar, tudo leva tempo, o casamento também é assim, né? E diante das primeiras dificuldades, hoje em dia já se fala de divórcio, parece até que você comprou uma roupa e você vai na loja e diz assim, olha, eu não gostei, o tamanho não encaixou direito, esse sapato não está legal no meu pé, eu posso trocar? Não, peraí. Então, no lugar da palavra separação, use a palavra superação. E entenda que não tem nada de anormal no seu casamento. Vocês são seres humanos e têm diferenças e precisam ser adaptadas. Aliás, nós vamos ter uma aula para falar sobre a diferença de mudar e adaptar. Mas nós vamos agora às dicas de hoje relacionadas à nossa aula. Muito bem, vamos à primeira dica para os nossos alunos. Coloca aí, produção, por favor. Dicas para quem se casou ou vai se casar. 1. Não caia no erro deste pensamento. O que importa é que a gente se ame e vai dar tudo certo. É preciso que haja afinidades, objetivos comuns, respeito e maturidade para estarem preparados para as dificuldades. Segunda dica do programa de hoje, da aula de hoje. Há quem diga, meu castelo desmoronou. Castelos fazem parte de contos de fadas. Se você não construir, não haverá nada para desmoronar. Terceira dica, o casamento é a união de pessoas que, por questões naturais, são diferentes, física e emocionalmente. Essas diferenças geram conflitos. Para que esses sejam vencidos, não basta que se amem, é preciso sacrificar o próprio eu. E a quarta e última dica, para o bem da relação, é importante saber aceitar críticas e saber criticar sem ofensas. Respeito é fundamental. Tá certo? São as dicas que vão ficar na nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor. Falando em Facebook, eu quero lembrar que você pode curtir também a nossa página pessoal, que traz informações a respeito das aulas presenciais às quintas-feiras, da Noite do Fim da Solidão, né? Você pode também acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Bispo Adilson Silva. Coloca tudo junto o endereço, já vai aparecer a página, facebook.com/Bispo Adilson Silva, tá certo? Agora, eu quero só lembrar aqui, falar um pouquinho da agenda do casal, do Renato e da Cristiane Cardoso, que estarão realizando noite de autógrafos, por exemplo, primeiro no dia 13 de julho em Porto Alegre, atenção, alunos da Escola do Amor em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eles estarão levando à Escola do Amor uma aula presencial no dia 12, se eu não me engano, parece que a informação que estão passando aqui é só do dia 13, mas dia 13 deve ser a noite de autógrafos. No dia 12, quinta-feira, eles vão estar com a Escola do Amor na Avenida Júlio de Castilho, 607, às 7h30 da noite, isso no dia 12. No dia 13, eles vão estar no Barra Shopping Sul, na FENAC, das 18 às 21 horas, que fica na Avenida Diário de Notícias, número 300. Eles vão estar com a noite de autógrafos, lançamento lá do livro Casamento Blindado em Porto Alegre. No dia 17 de julho, em Campinas, aqui eu não estou entendendo, está Campinas e Santos. Acho que vai estar em horário diferente. Será que é horário diferente? Em Campinas, no Shopping Guatemi, terça-feira, das 18 às 22 horas, isso dia 17, né, em Campinas, Shopping Guatemi, na Livraria Cultura, das 18 às 22 horas. Fica na Avenida Iguatemi, 777, lá em Campinas. No dia 20 de julho, eles estarão lá em Curitiba, Paraná. Atenção, alunos da Escola do Amor no Paraná. Eles vão estar às 20 horas na Avenida 7 de Setembro, 3.341. Eu acredito que aqui é o dia da aula, provavelmente. E a noite de autógrafos vai ser no Shopping Barigui, na Livraria Curitiba. Fica na Rua Professor Pedro Viriato Parigotti de Souza, número 600, das 18 às 21 horas. E no dia 21/7, aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, Livraria Cultura, na Avenida Paulista, que é muito conhecida, das 16 às 20 horas, dia 21 de julho, então, alunos da Escola do Amor, se preparem para essa noite de autógrafos
com o Renato e a Cristiane Cardoso. E nós vamos, inclusive, uma chamada agora que fala sobre o lançamento do livro em Porto Alegre. Lançamento do livro Casamento Blindado em Porto Alegre. Olá, gaúchos e gaúchas. Eu e a Cris estaremos com vocês na Livraria FINAC, no Shopping Barra Sul. Será o lançamento do nosso novo livro Casamento Blindado aí em Porto Alegre. Não se esqueçam, noite de autógrafos, dia 13 de julho, sexta-feira, das 18 às 21 horas. Esperamos vocês lá no Shopping Barra Sul. Noite de autógrafos na FENAC do Barra Shopping Sul. Dia 13 de julho, das 18 às 21 horas. Na Avenida Diário de Notícias, 300, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a noite do fim da solidão. Eu volto aqui com essa imagem de uma cela, né, onde tem uma pessoa na solitária. Como nós já falamos aqui, a solidão é um castigo. A solidão castiga, a solidão ela é uma das piores punições, né, para os criminosos, a chamada solitária. E eu quero fazer aos nossos alunos uma pergunta. Você está feliz, é feliz na sua vida sentimental? Talvez você diga assim, não sou feliz porque eu não encontrei alguém. Eu vivo na solidão. Ou talvez você diga, eu tenho alguém comigo, mas eu não estou feliz, eu não estou realizado. Você sabia que não existe nenhum sucesso na sua vida que vá compensar o fracasso na vida sentimental? E por isso você deve dar a devida atenção a essa área da vida? Agora vamos a outra pergunta. Você tem participado da terapia do amor? Você tem vindo, por exemplo, à noite do fim da solidão? Sim, porque se você não está satisfeito com essa área e, por outro lado, não busca, não participa da reunião que trata dela de uma forma ímpar, eu pergunto, como você quer mudar essa situação, esse quadro? Até quando você vai ficar deixando para depois e vai ficar empurrando essa situação com a barriga? Nós não estamos falando de qualquer área. Vida sentimental, depois do relacionamento com Deus, é a parte mais importante e é a base para todos os planos e projetos na vida de um ser humano. Se você quer mudar esse quadro, então quinta-feira participe na Terapia do Amor. Em todo o Brasil, onde quer que haja Terapia do Amor, nós vamos ter a noite do fim da solidão. E aí você tem que ver que tipo de solitário você é. Por exemplo, existe o solitário invisível. Quem é o solitário invisível? A pessoa que se cuida, coloca a melhor roupa, né? É aquele que quer alguém, se cuida, mas parece que ninguém o enxerga. Existe também o solitário rejeitado. Quem é ou qual é o solitário rejeitado? O solitário rejeitado é aquele que sofre por um amor não correspondido. Ele ama alguém, ele deseja estar perto daquela pessoa, mas a pessoa o rejeitou. É o que sofre por um amor não correspondido, abandonado pela pessoa amada. Existe o solitário casado. Quem é o solitário casado? O solitário casado é aquele que sofre da solidão a dois. Ele se casou, ele tem alguém, mas vive só. É como a chamada viúva de marido vivo. Existe o solitário em grupo. Quem é o solitário em grupo? Como é? Qual a característica? É aquela pessoa que está cercada de tudo, de todos, não falta aparentemente nada, né? É a pessoa que tem tudo, tem família, mas sente um vazio e se tranca no quarto. Então, independente de que solitário você seja, nessa quinta-feira, nós vamos combater a solidão. Aliás, a solidão é um espírito e nós vamos combatê-lo nessa quinta-feira. Aliás, acompanhe agora o depoimento de uma pessoa que esteve conosco na aula da última quinta-feira, aula presencial, e deu o depoimento dela. Como é que é o seu nome? Kátia. Que tipo de solitária você vinha sendo, Kátia? Eu era uma solitária de carteirinha, bispo, porque eu não acreditava que eu seria feliz na vida sentimental. Durante toda a minha vida, eu sempre me envolvi com rapazes, homens casados, nunca tive nenhum relacionamento sério, sempre fui muito infeliz, né? E com isso eu também fiz muitas escolhas erradas também.
estava ouvindo o senhor falando agora, eu era muito teimosa. Então, eu olhava para a pessoa, às vezes eu achava que era a pessoa certa. E insistia com aquele sentimento, com aquela situação, e com isso eu sofria, porque eu não conseguia ouvir o espírito do amor. Eu conseguia ouvir só a voz do meu coração. Chegou um momento que você ficou essa solitária de carteirinha, de trancar o coração, de dizer eu vou ficar sozinho? Muitas vezes. Eu era traumatizada, porque eu achava que todo relacionamento que eu fosse entrar, ou de repente, se eu gostasse de alguém, eu ia ser infeliz. Então, eu não acreditava mais, não acreditava que eu pudesse encontrar uma pessoa que fosse fiel a mim, que eu fosse feliz. Então, eu vinha para a reunião e, mesmo vindo para a reunião, não achava que eu poderia encontrar uma pessoa certa para mim. Como é que mudou isso? Tem um mês que eu estou fazendo a corrente da terapia. E, nisso, eu coloquei a minha vida e o meu coração no altar. Eu falei que eu só ia encontrar uma pessoa que fosse escolhida por Deus. E, a partir desse momento, eu comecei a passar a ouvir as orientações da Escola do Amor, vir na terapia, a participar, a colocar em prática aquilo que o homem de Deus estava falando no altar. E, com isso, Deus foi me abençoando, foi me dando a direção certa, até que eu conheci uma pessoa. E hoje, há 2 semanas, o Senhor abençoou esse namoro. E só tem acrescentado na minha vida. Tem uma pessoa que me completa, que é fiel, que me respeita, que não está comigo por causa de ter relação comigo ou não, me usar como acontecia antes. Então, hoje, eu posso dizer que o Espírito do Amor está nesse relacionamento porque ele tem sido dirigido por Deus. E primeiro você curou a sua alma. Curei a minha alma. Porque se eu não estivesse bem com Deus, se eu não estivesse bem com o Espírito do Amor, se as feridas que estavam dentro de mim não tivessem sido cicatrizadas, hoje eu não poderia estar aqui dando esse testemunho. Bem, que bom. Obrigado. Tá? Deus abençoe muito mais. Muito bem, e uma verdadeira multidão tem estado conosco, tem participado da Noite do Fim da Solidão. As pessoas estão entendendo o valor da vida sentimental e estão entendendo que a solidão não é uma questão de destino, mas uma questão de escolha. E essas pessoas vencem o mau tempo, distância, tudo, e participam conosco. Em todo o Brasil, onde acontece a terapia do amor, nessa quinta-feira nós teremos a Noite do Fim da Solidão. Nós vamos estar aqui na Avenida João Dias, 1800 de Santo Amaro, às 8 horas da noite. 1 hora antes, eu e a Rosana estaremos à disposição daqueles que quiserem uma orientação. Vamos ao intervalo. Há os que estão sozinhos. Há os que se sentem sozinhos. Quer seja estando ou sentindo, a solidão é fria e implacável. Ela gera insegurança, tristeza, descompassa o coração e faz os ponteiros do relógio ficarem lentos. O que a maioria dos solitários não sabe é que a solidão não está ligada ao destino. Ela é um estado de espírito e pode ser vencida em parceria com o espírito do amor. Felizmente, milhares de pessoas estão descobrindo que agora existe dia e hora para combater o espírito da solidão. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. A Noite do Fim da Solidão. O Bispo Fernando vai estar no Rio de Janeiro às 7h30 da noite nessa quinta-feira, na Avenida Suburbana, número 4.242, em Del Castilho. Em todo o Brasil nós teremos, né? Bom, nós chegamos ao final da aula de hoje. Eu quero agradecer a presença do casal aqui, quer dizer, 25 anos, ficou claro que vocês enfrentaram muitas lutas, mas renunciando, dando o braço a torcer, com sacrifício, felizes hoje. Felizes. Aprendi a ver as qualidades dele, que fez eu vencer. Eu estava pensando enquanto o senhor estava falando. Quando eu vi as qualidades, era maior do que os defeitos. Nós vencemos. Tudo depende do ponto de vista, né? Exatamente. Obrigado, que sejam mais felizes a cada dia, tá? Obrigada. Bom, acredito que os nossos alunos têm já a direção quanto ao amar, né? Não é. E assim, eu estava lendo aqui os comentários, muitos alunos estão assim falando que estão colocando em prática e estão tendo bons resultados, né? Que o namorado não dá para ver no mesmo horário devido tá trabalhando, não dá para ver, mas dá para o resumo aqui que tem muitos alunos agradecendo, né? Pela ajuda que está acontecendo na vida deles. Esse é o diploma
da Escola do Amor, né? Um relacionamento feliz. Amanhã nós estaremos de volta no mesmo horário com mais uma aula da Escola do Amor. Até lá. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a emoção? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a emoção? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar e a alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e o tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé para aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-me sobre as pedras do altar.